Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui juntos, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Desta feita, o nosso culto de ensino, onde mais uma vez passearemos pelas visitas que Jesus fizera a casas durante o exercício do seu ministério terreno. Hoje, se Deus permitir, e creio que até aqui nos tem dado graça para isso, falaremos um pouco sobre a 11ª casa por onde Jesus passara, que é a casa dos discípulos em Emaús. E temos por certo que Deus falará poderosamente conosco. Eu gostaria de convidar você para orarmos a Deus, e enquanto nós estivermos aqui com os louvores, vá fazendo aí o seu pedido de oração, para que a gente possa, de uma forma unânime, reunir todos os pedidos, e assim que fizermos a relação dos pedidos, orarmos, lermos o texto e partirmos para o ensino. Querido Deus, Pai eterno que está nos céus, nós queremos mais uma vez honrar o Teu nome e adorá-lo na beleza da Tua santidade. Senhor, continue conosco no desenrolar dessa cultualidade de hoje, onde nos reunimos neste santuário para falar a respeito da sua palavra. Abençoe todos os teus servos que estarão ouvindo e recebendo este culto nos seus lares, cooperando conosco para o desenvolvimento da sua obra. Abençoe sua igreja, seus filhos que estão aí se conectando, que tudo seja para a glória e louvor do teu nome. Assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Paz do Senhor, graças a Deus por estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. Convidamos você a abrir sua harpa no hino de 247 e adorar a Deus juntamente conosco. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor, ao voltar Jesus vamos nos estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Ao voltar Jesus,
Livre nós vamos estar de qualquer separação. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um louvor. Aproveite essa oportunidade também. Louve e exalte o nome do Senhor conosco. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumenta, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo,
Se você está sentindo um vazio aí dentro, é porque você já conheceu o Santo dos Santos e talvez você esteja assistindo essa live e sentindo esse vazio. Se for a falta do Espírito Santo, clama por Ele, porque Ele está aqui e Ele pode te visitar. Glória e te encher novamente dessa presença que está faltando na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Boa esta palavra. Boa esta palavra. Se você ainda estiver aí sentindo na alma este vazio, Deus, através do seu Santo Espírito, pode preencher essa lacuna que aí está. Meus irmãos, nós, como já havíamos anunciado, nós hoje teremos mais uma mensagem daquela série de mensagens voltadas a 12 casas por onde Jesus passou, e esses 12 sermões estão sendo ministrados. E nesta segunda-feira, hoje é dia 6, né? 4, estou querendo adiantar o mês já. 4 de maio de 2020. Então nós estamos na 11ª casa. Já passamos por 10 casas e hoje nós estamos na 11ª. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a casa dos discípulos em Emaús. E certamente Deus tem uma palavra para o coração de todos nós. Quero já agradecer aos irmãos que estão aí já ligados, conectados conosco nessa live, e pedir a você que, podendo, vá compartilhando esta live para que outras pessoas também tenham acesso à exposição da palavra de Deus, e Deus então possa ser glorificado por intermédio de sua palavra, que certamente vai alcançar a sua vida. O texto hoje que nós vamos fazer menção, ele está no último capítulo do 3º livro do Novo Testamento, a saber, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Passaremos a ler os versículos 13 a seguir. São 21 versículos, é certo que eu não vou lê-los todos, pelo menos os primeiros versículos, para que a gente tenha uma ideia daquilo que vamos pontuar. O texto diz assim, do verso de número 13 do capítulo 24 de Lucas: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e então o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia para Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Amém. Esse texto sagrado, ele tem
uma importância muito grande no que diz respeito ao ministério de Jesus, porque nós vamos observar aqui que o capítulo 24 do Evangelho escrito por Lucas, ele segue uma tonalidade de temática que, se nós observarmos com um pouquinho de criteriosidade, nós vamos descobrir que os fatos que vão se sucedendo, todos eles têm uma importância muito grande. O primeiro assunto é sobre a ressurreição de Jesus. Depois, o caminho de Emaús. Aí vai falar sobre a aparição de Jesus aos seus discípulos. E por fim, o livro vai finalizar com a ascensão de Cristo, antecedendo a ela a promessa da descida do Espírito Santo. Eu estava hoje lendo um pouco sobre a história desses discípulos e alguns pontos eu comecei a observar que seriam muito importantes que nós pontuássemos também, para que porventura a nossa caminhada de fé não tivesse talvez na mesma calibragem desses discípulos, que por não entenderem ou não compreenderem o que realmente seria a morte de Jesus e a sua ressurreição, eles parece-me que se perderam no foco. Eles deixaram a Jerusalém e Jesus disse, antes de falecer, antes de se entregar à morte, antes de cumprir todo o propósito a respeito da sua crucificação, Jesus falou sobre o sinal do profeta Jonas. E Jesus dissera que, assim como Jonas, ele esteve 3 dias e 3 noites no seio, no interior, no ventre do grande peixe. Tem uma tradução que fala sobre a baleia, Ele esteve 3 dias e 3 noites dentro desse animal e posteriormente ele saiu depois dos 3 dias de dentro desse animal. Então é interessante que Jesus dissera que importa que, assim como Jonas passou esse período dentro do peixe, importa também que ele passasse 3 dias e 3 noites dentro do sepulcro da terra, para que ao 3º dia ele ressuscitasse. E quando a gente começa a ler aqui o versículo de número 13, ele é posterior à ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela se deu no primeiro dia da semana. Se a gente fosse salientar essa questão do primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana para nós hoje seria segunda-feira. Mas o primeiro dia da semana na Bíblia é o domingo. Então Jesus morre na sexta. No sábado, como era o dia do descanso, é o Shabat. E no domingo, que seria o primeiro dia da semana, Jesus então ressurge dentre os mortos. É interessante que entre a sexta ao cair da tarde e o domingo pela manhã, esses discípulos, eles parecem que estão frustrados, porque depositaram em Jesus toda a sua confiabilidade. Eles certamente viram os sinais que Jesus fazia. Eles mesmos anunciam aqui, dizendo ao próprio Jesus, mesmo não sabendo eles que era Jesus, porque os seus olhos, diz a Bíblia aqui, eles estavam impedidos de reconhecê-lo, eles estavam tomados de um sentimento que era mais forte do que o sentimento de reconhecimento da pessoa de Jesus. Então eles perguntaram, questionaram a Jesus
se Jesus estava em Jerusalém ou distante de Jerusalém nos últimos dias onde aconteceram os últimos fatos, porque foi uma notícia que se tornou notória aos ouvidos de todos os que viviam na circunvizinhança de Jerusalém. Jesus ele foi crucificado no Monte Caveira, entre dois ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Jesus estava na cruz central. Havia um destaque na crucificação. O mundo estava observando aquele momento. E é interessante que quando a gente fala da morte de Jesus, parece-me que os discípulos de Emaús, eles não se conectaram justamente com aquilo que deveriam estar conexos. Eles não estavam interessados, digamos assim, nas verdades que Jesus falara a respeito da sua morte e da sua ressurreição, porque Jesus, antevendo a morte e a ressurreição, já falara sobre elas aos seus discípulos. Então eles estavam tomando conhecimento desse momento. Eles tinham todo o conhecimento do que ia acontecer. Mas quando a coisa aconteceu, a necessidade do momento, a distância, a perda, a separação, ela tomou um espaço dentro de um relacionamento entre quem morreu e quem está vivo, que infelizmente esse sentimento ele acabou separando e deixando uma lacuna, um espaço muito grande entre a razão e o conhecimento. Eles estavam entre eu sei, mas a dor era tamanha que eles não compreendiam o que disseram saber. Eles estavam meio que imbuídos num princípio de indiferença com aquilo que estava acontecendo. Por isso que a Bíblia é bem clara em primeiro mencionar que Jesus, logo pela manhã do primeiro dia da semana, ressuscitou. E algumas verdades que envolvem a ressurreição de Jesus, e não há tempo aqui para discorrermos todas, mas há pontos importantes sobre os discípulos de Emaús, que eu queria pontuar com vocês aqui. Claro que eu também não vou comentá-los, porque os pontos de conexão e comentário estão um pouco mais à frente, mas eu fiz questão de anotá-los todos, para que a gente tenha uma base. Que pontos são esses que relacionam os discípulos de Emaús com essa grande manifestação, com esse grande acontecimento que foi a morte de Jesus? Primeiro, que os olhos deles estavam tão cegos, a despeito que a proximidade de Jesus não fora por eles percebido. Ou seja, eles viram a crucificação, ficaram sabendo da morte, mas não aguardaram o período determinado da ressurreição. Eles já se revelaram retornando para Emaús. Provavelmente, quem sabe, dizendo, vamos voltar à nossa vida normal. Acreditamos tanta fé e acreditamos tanto no desenvolvimento de tudo que esse homem falou durante 3 anos e meio, e de repente, do nada, crendo nós que ele seria um profeta de Deus, um homem que fazia sinais e maravilhas da parte de Deus, mas infelizmente vieram os governantes, vieram o império e conseguiram silenciá-lo, calá-lo e condená-lo, levando-o supostamente à morte. Então, era mais um dentre tantos que passaram, e nós depositamos nele a confiança, a nossa esperança, mas a morte dele deixou claro que tudo não passara de mais um que viria e partiria e que nos deixaria. A incredulidade de um momento como esse levou os discípulos de Emaús, e a Bíblia só faz menção de um deles por nome, que é Cleopas, o outro é um anônimo, e até hoje ninguém pode com clareza e evidência dizer quem é, mas esse discípulo, ou esses discípulos, eles estavam em Jerusalém, assim como os discípulos também estavam em Jerusalém. Eles estavam dentro de um momento tão histórico para a humanidade, que era a morte de Jesus, a morte de alguém que não morreria simplesmente
Eu costumo sempre dizer, e há uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que é fenomenal, que ele diz que a morte de Jesus matou a morte. A morte de Jesus levou a morte ao óbito. Jesus matou a morte na sua morte, porque Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então a sua ressurreição trouxe uma falência para a morte. Jesus, na sua morte, matou a morte, trazendo de volta a sua própria vida. Então é interessante que, enquanto Jesus está sepultado, há um burburinho no meio da localidade, dizendo: o que faremos agora? As mulheres preocupadas com o Shabat, o que vai ser de nós quando vier o primeiro dia da semana? E uma disser à outra: nós vamos pegar o bálsamo, vamos pegar os ungüentos, as especiarias, e vamos embalsamar o corpo, vamos fazer o que agrada a nós fazer. E o apóstolo Pedro, na verdade, disse: olha, eu estou decidido a voltar a pescar, e abandonou o ministério, que era de ser discípulo de Jesus, e voltou a pescar. E a Bíblia diz que consigo levou muitos outros com ele. Então, cada um tomou um rumo, mas é interessante que para cada um, Jesus vai dar uma devida assistência. Para as mulheres que vão ao sepulcro logo bem cedo naquele domingo, rompendo a aurora, ele se revela a elas já ressurreto. Depois ele manda elas irem adiante dele até Jerusalém e avisar os seus discípulos que ele ressuscitou. Elas vão e avisam a eles, e eles recebem a visita de Jesus. Outros estão trancados na cidade com medo dos judeus por causa da repercussão do que era seguir a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi visitá-los também e entrou na casa onde eles estavam com as portas trancadas e apareceu no meio deles dizendo: Pai seja convosco. E a presença de Jesus trouxe consigo um sopro, onde ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Também a Bíblia diz que esses discípulos estão esvairindo-se da credibilidade do Evangelho. Eles estão retornando para a sua vitalidade. Vamos desenvolver nossa vida de comum acordo. Nós não precisamos mais andar procurando saber quem é Jesus e o que é que Jesus faz. Mas a Bíblia diz que Jesus foi atrás deles na estrada que dava rumo àquela localidade chamada Emaús. É interessante dizer que diante dessa morte manifesta do Senhor Jesus Cristo, os olhos deles estavam escuros a ponto de não reconhecer a aproximação de Jesus. Segundo, a estrada da fuga. Eles estavam, a despeito das várias evidências da ressurreição de Jesus, fugindo, indo embora para as suas localidades. Os olhos estavam impedidos e o coração estava tomado de uma profunda tristeza. Paremos aqui um pouco para observar o que pode sentimentos contrários privar-nos de alcançar da parte de Deus. Observe que todos nós já passamos pela fase do luto. Hora de um amigo, hora de um ente querido, hora de um companheiro de ministério, hora de um irmão que congregou conosco numa igreja. E é certo que, dependendo da proximidade que nós temos com essa pessoa, o nosso grau de tristeza, de comoção é muito maior. Quanto menos nos aproximarmos de alguém, quanto menos nos for o grau de comunhão que mantivermos com essa pessoa, maior será a facilidade de nós evitarmos o luto, a tristeza, a agonia, o dano da separação. Mas quando somos próximos, mais íntimos, e temos uma comunhão um pouco mais aprofundada, a lacuna que se abre na dor, no luto, no sofrimento, na angústia e no choro da perda é maior. Eles estavam tão consumados pela tristeza do momento, que o próprio Jesus andando no meio deles, eles não conseguiram reconhecer ao Senhor Jesus. E quantas vezes nós também estamos num vale tão profundo, estamos passando por um momento de dor, de constrangimento, de adversidade, de momento de dificuldade,
que ouvimos Deus falar e às vezes entra num lado e sai do outro e não atinge o nosso coração, porque o nosso coração está tomado por um sentimento triste, de angústia e de sofrimento. Mas Jesus, nesta noite, Ele manda falar a mim, manda falar a você, que a tristeza que em nós está não é maior do que a presença dEle, que quando Ele chega não há tristeza que possa ficar, quando Ele chega não há dor que possa reinar, a presença dEle é poderosa para mover tudo e o nome dele ser glorificado na nossa vida. É interessante que a Bíblia diz que eles estão tomados de uma grande tristeza. Se não, vejamos, o versículo 16 diz: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu estava observando essa contextualização e me perguntando: como pode alguém estar vendo ele, andando com ele, e a Bíblia dizer que os seus olhos, aleluia, não puderam reconhecê-lo? E quando a gente começa a ler, a gente vai entender. Eles vão discorrer a situação. Primeiro, Jesus diz: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. A pergunta é: você não acha que Jesus sabia o que eles estavam conversando? Claro. Se eu dissesse: ele não sabia, eu vou negar um dos atributos divinos de Jesus, que é a onisciência. Jesus ter o conhecimento de qualquer assunto, como dissera já o salmista no Salmo de número 139. Antes que uma palavra viesse à minha boca, Ele já sabe o que é que eu vou falar. Então eu não posso negar no texto que o que eles conversavam, Jesus já sabia. Mas Jesus, ele perguntou, porque ele queria um fio de meada para que o diálogo fosse iniciado. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando entre vocês? Que assunto vocês estão discutindo? O assunto era ele, era a sua morte, mas não havia evidência para eles da ressurreição de Jesus. E Jesus estava preparando aquele ambiente para que eles pudessem sair dali com a notícia de que Jesus ressuscitou. E não foi ninguém que pregou aos ouvidos deles, não foi uma leitura que eles fizeram de uma notícia que eles receberam. Eles andaram com Jesus e puderam ver e ouvir a voz do Senhor falando próximo a eles. Aleluia. Agora me faz pensar, se o texto está dizendo: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, é porque a Bíblia está dizendo que os sentimentos que eles possuem é maior. O sentimento da perda, o sentimento da angústia, o sofrimento, a tristeza que está neles é maior. Mas a presença de Jesus está chegando, a presença de Jesus está se manifestando, a presença de Jesus está tomando o ambiente. Eles estão conversando sobre Jesus foi e nós ficamos, Jesus foi e não mais voltará, Jesus foi e achávamos que era Ele que ia remir a Israel. Mas num piscar de olhos, Jesus aparece no meio deles e começa com eles dialogar. É assim que Jesus vai fazer comigo, é assim que Jesus faz com você na hora da nossa necessidade. Ele se apresenta dizendo: por que você está triste? Por que você está cabisbaixo? Por que você está pensando em parar? Eu estou com você, caminhando com você, a minha glória está sobre a sua vida. Não abandone o barco, não desista agora. A palavra de Deus para alguém que me ouve é: tu começou, termina. Não é hora de parar, não é hora de desistir. A chamada não é para covardes, a chamada não é para desistentes, a chamada é para os persistentes que têm esperança, que acreditam no poder da presença de Jesus. Enquanto eu estou aqui pregando, eu sei que alguém me ouve, e esse alguém que me ouve está pensando: ora, parece que o pastor Neilson me ouviu falar, parece que ele estava próximo quando eu estava conversando sobre esse assunto. Eu não estava lá, mas o Espírito Santo estava, e o Espírito Santo está mandando eu te dizer: não pare, não descanse. Se for para descansar, é na minha presença, é de joelho dobrado, é dando glória ao meu nome, porque o que eu os discípulos
discípulos de Emaús, que quando eles estão indo, Jesus entra no meio do caminho para conversar com eles. Agora olha que interessante, se eles estavam com os olhos cegos, se os pés estavam na estrada da fuga, se os olhos estavam impedindo o coração de reconhecer Jesus por causa de tomada profunda de uma tristeza, outra coisa importante, seus corações estavam perturbados pelo drama da cruz. Escute isso aqui, porque é muito importante o que eu vou lhe dizer. Há situações que nós vemos, participamos, ou nela estamos inseridos de profunda manifestação, que ela às vezes cria um drama na nossa vida. Esses discípulos, da perturbação, eles estavam perturbados. Olha o que diz o versículo de número 18: eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleófas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aqui é entendível. Porém o versículo seguinte diz, verso 21, e nós esperávamos que era ele o que ia trazer a redenção a Israel. Olha a continuação do versículo: e hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Olha aqui para mim, não era o quarto dia, era o terceiro. E se era o terceiro dia, estava dentro do prazo de validade. Jesus não havia ressuscitado em vão. Eles estavam aguardando a manifestação de Jesus. Um olhou para o outro e disse: já é hoje o terceiro dia e nada aconteceu. Engano deles, porque Jesus estava entre eles, ressuscitado no terceiro dia. Aleluia. E o drama do Calvário, a dor era tamanha que eles não reconheceram que Jesus estava entre eles. Quem sabe você que me ouve também já passou por este momento. Talvez a estrada da sua jornada não seja o caminho de Emaús, mas seja alguma outra estrada desta via dolorosa de sua vida. E quem sabe nessa estrada que você está passando, pisando, caminhando, peregrinando, talvez alguns acontecimentos lhe privaram de sentir a presença de Deus. Há pessoas que dizem assim: a minha dor é tamanha que eu não consigo mais orar. Hoje eu conversava com uma irmã e ela dizia que a situação dela é tão difícil que ela não sabe o que faz, se lê, se ora, se chora. E às vezes a gente se apega a momentos como esse e enche a nossa cachola, a nossa cabeça, a nossa mente do não posso, não consigo. E isso toma tanto a psique, a nossa parte psicológica, que ela consegue travar alguns ambientes da manifestação da glória de Deus. Observe que quando eles estão indo, eles vão mencionar para Jesus que eles esperavam que fosse Jesus o aguardado Messias. Aí ele diz assim: mas morreu, e hoje já é o terceiro dia, e parece que nada vai acontecer. Só que é no terceiro dia que Jesus aparece. Escute aqui, não é você que determina quando, não é você que diz quando tem que acontecer. Você só deve aguardar com esperança. Me recordo agora de um versículo que escrevera Jeremias em uma de suas lamentações. Ele diz assim: ponha a sua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Olha que interessante, às vezes nós queremos determinar quando é que as coisas vão acontecer, e quando nessa pré-determinação nossa, nesse pré-datar nosso, as coisas não acontecem, a gente fica moribundo, borocochô, murcho, cabeça baixa,
diz não acreditar em nada, porque nós mesmos criamos as nossas frustrações. Deus nunca frustrou ninguém. Deus nunca fez uma promessa para não cumprir. Nós é que acreditamos em promessas que às vezes não foi Deus que fez. Um profeta emocionado, mais emoção do que razão, mais emocional do que racional, mais movido pelos seus sentimentos do que pelo poder da palavra, te prometeu alguma coisa falando em nome de Deus. Mas eu sempre aprendi que a palavra profética, ela tem que ser provada. Eu não posso provar o profeta, mas eu posso provar a profecia. Se aquilo que Deus falou condiz com o que está escrito, toda a profecia ela é digna para exortar, instruir e consolar. Se a profecia não me consola, não me instrui ou não me exorta, ela não vem da parte de Deus. Deus em parte nenhuma da Bíblia está prometendo chave para ninguém, está prometendo carro para ninguém, está prometendo casa para ninguém. Você quer casa, você quer carro, você quer chave? Vá trabalhar, arrumar um jeito de conseguir angariar recursos para que você possa dar seguimento à sua vida. Mas o que Deus promete na Bíblia é a vida eterna. O que Deus promete na Bíblia é o perdão dos seus pecados. O que Deus promete na Bíblia é a ressurreição dos mortos. O que Deus promete na Bíblia é que há um céu onde a igreja será arrebatada e levada para lá. O que Deus promete é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: o mundo pode passar, as palavras dos homens podem passar, mas as minhas palavras nunca passarão. Oh glória! Às vezes nós estamos criando expectativas aonde não existem expectativas. Nós estamos nos frustrando com as nossas próprias frustrações. Deus não tem prazer em frustrar ninguém. É por isso que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Jeremias escreveu isso, versículo 12 do capítulo 1 do livro de Jeremias diz: porque eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se Jesus disse é segunda, não será domingo e não será terça, será na segunda-feira. Deus não atrasa, Deus também não adianta. Deus chega na hora dele, no momento dele, quando ele quiser fazer. E quando ele não fizer, vai dando glória para o nome dele, porque ele é Deus para cumprir aquilo que prometeu. Os discípulos de Emaús criaram uma expectativa, mas mediante o drama do Calvário, o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus, o sangramento de Jesus, as dores de Jesus, criaram um drama tão grande neles, que isso cegou o entendimento deles, a ponto deles não acreditarem na ressurreição, dizendo: já é o terceiro dia e nada aconteceu. Se ele disse é o terceiro dia, está dentro do prazo de validade, vai acontecer. E o nome... Agora observe, de tamanha intensidade. Primeiro, os olhos estão cegos, os pés estão avassaladoramente apressados na estrada de uma fuga. Quantos de nós já não tomou a estrada da fuga? Quantos de nós já não tentou fugir de uma situação real da qual a gente não dá conta? Quantos de nós não estivemos já no mesmo calvário que Elias? Eu vou usar a expressão calvário porque fala de dor, de sofrimento, de dificuldade. Não quero usar aqui o literal, a literalidade da palavra calvário, que foi onde Jesus morreu para nos dar a salvação. Mas quantos de nós já não passou pela via crucis, pela via dolorosa, carregando um peso nas costas, uma dificuldade tamanha? Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, tratado por Deus a pão de ló. Deus deu água como provisão, Deus deu pão e carne trazida pelos corvos, Deus lhe deu uma unção e uma autoridade profética. Agora ele está sobre o cume do Carmelo. Ele faz um desafio com os filhos de Baal, com os discípulos profetas de Baal e Astarote, que Deus que responder com fogo, esse será Deus. E na resposta Elias ora e Deus abre o céu e o fogo cai. Meu irmão, foi um Pentecoste no Antigo Testamento. Deus respondendo com fogo, o céu abrindo, o fogo caindo. Aquele povo ficou de boquiaberto. Todo mundo reconheceu que só o Senhor era Deus. Elias poderia crescer, mas quando Jezabel falou: ou
outro tanto farei a você, se hoje eu não tirar a sua cabeça do pescoço e pagar com a sua morte o que você fez com os homens que me servia. Elias, em vez de bater no peito e dizer, já foram 850 e eu não vou temer você, porque o meu Deus é maior, não. Elias se direcionou a Berseba e deitou-se debaixo de um zimbro, despediu seu servo dizendo, não preciso mais dos seus serviços, daqui eu morro sozinho. Deitou e pediu a morte, mas Deus disse, não tem morte, Elias, tem um caminho a percorrer, tem um caminho para você caminhar. Quanta gente parada dizendo, eu não aguento mais, está vivendo a síndrome de Elias, parei, para mim não dá mais, está doendo os meus pés, mas há um bálsamo de Gileade, há um lenitivo para a sua dor, e Deus está dizendo, não é hora de parar, não é hora de desistir, não faça como Elias, come, bebe e dorme, levanta, come, bebe e dorme, caminha 40 dias e vai se esconder dentro de uma caverna, a ponto de Deus vir com uma mansa voz, bradando como uma brisa suave, dizendo, que fazes aí, Elias? Ei, meu irmão, não vá se esconder no momento da crise. No momento da crise, vá para o rio da oração, vá se banhar nas entranhas da ação do céu, vá tomar uma vitamina espiritual para você levantar. Podemos estar vivendo um momento difícil, a terra pode estar numa crise caótica, dentro da política, dentro da área econômica, dentro de um caos na saúde, mas o céu não está em crise, o céu continua sendo o céu, o Deus que está no trono continua sendo Deus, e Ele não vai perder de vista a tua vida. Levante a sua cabeça, glorifique a Deus, a provisão de Deus para a sua vida, aleluia, não desista. Os discípulos estão com os olhos impedidos e o coração tomado de um azedo, porque não consegue reconhecer a pessoa de Jesus. Em último lugar, o coração estava tomado pelo drama. Mas olha que interessante, seu coração estava cheio de esperanças frustradas. Como é difícil falar sobre frustração nos dias como esse. Temos frustrações profissionais, por que não dizer frustrações eclesiásticas, frustrações espirituais. Às vezes a gente confia tanto em alguém, a gente abre o coração, se doa para alguém e depois toma uma flechada. Pessoas como esses discípulos, olha o que diz o versículo 21, e nós esperávamos que era Ele o que ia trazer a redenção a Israel. Eles estavam frustrados, dizendo, depositamos a nossa confiança nele, mas morreu como os demais. Mas olha que interessante, em sexto lugar, os seus olhos estavam fechados, a despeito dos testemunhos dos irmãos, versículo de número 22 a 24, e não acharam o corpo dele. Escute isso aqui, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Escute isso aqui. Às vezes a gente está recebendo tanta mensagem do céu, tanta palavra. Às vezes o irmão dá um testemunho de uma cura, de um livramento, de uma libertação, mas a nossa frustração é tão grande que a gente não consegue digerir, absorver o que estão falando para nós. Isso é terrível. Agora eu posso dizer a vocês com todo temor, isso é inaceitável. Se você não quer crer num testemunho que alguém conta, é uma coisa. Agora, não crer no que está escrito nas Escrituras é vexatório. Permita-me dizer que se alguém que não crê no que está escrito, é porque já deu passos largos para uma apostasia. Pastor, o que é apostasia? É um abandono da fé. Já se apostatou, já abandonou a fé.
Porque a fé, ela não é um ingrediente que a gente compra em qualquer gôndola de mercado. Eu nunca vi ninguém vender fé. Não sei se você já viu. Há alguns espertalhões aí que vendem sal, que vendem azeite, que vendem meia, que vendem travesseiro, que vendem afronha, que vendem quadro, que vendem tantas outras coisas, galho de arruda e por aí vai. Mas eu nunca vi ninguém vender fé. Porque fé é um firme fundamento. E esse fundamento, ele só é manifesto quando nós cremos no poder da palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é um testemunho que edifica a minha fé. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém dizer: olha, eu ouvi um testemunho hoje que levantou a minha fé. Fico muito triste quando eu ouço isso. Porque certamente você tem um testemunho de vida, e talvez o seu testemunho de vida não está te erguendo na fé. Você deveria falar o seguinte: um testemunho maravilhoso de alguém que usou a sua fé. E se você quer ter algo parecido, similar, semelhante, põe a sua fé em ação. Acredite no que Deus falou a seu respeito. Porque para cada um de nós que está aqui, você que está aí na sua casa, para cada um de nós Deus fez uma promessa. A promessa que Deus fez para mim não fez para o Godinho. A promessa que Deus fez para o Godinho não fez para o Guilherme. A promessa que Deus fez para o Guilherme não fez para o Neto. A promessa que Deus fez para o Neto não fez para o Eliezer. E assim sucessivamente. Cada um de nós somos detentores de uma promessa. Deus trabalha na minha vida de uma forma. Como Deus trabalhou na minha vida, não trabalha certamente na vida de outra pessoa. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizendo assim: tem um filho nas drogas, já tentou sair várias vezes e não consegue. E eu aceitei Jesus num domingo, no outro sábado eu fui batizado com o Espírito Santo e nunca mais usei droga e não precisei de uma clínica de recuperação. Tem trabalhos que Deus faz na vida de alguém que não vai fazer na vida do outro. Mas sabe qual é a diferença desse trabalhar lá e trabalhar cá? É a fé de alguém que está ouvindo a palavra. Quando eu ouço a palavra, essa palavra gera fé dentro de mim, e eu viro um gigante, e eu acredito. Olha só a história de Davi, é uma história de fé, é um desafio de um gigante, um homem grande, acostumado com a batalha, que dentre 40 dias passa no Vale do Carvalho, e diz assim: não tem homem em Israel para pelejar comigo, para contender comigo, para vencer-me a mim, não há homem aí. Era só mais ou menos, ele estava dizendo assim: não tem macho em Israel, porque aqui na Filístia tem, os filisteus têm um macho, mas apareceu um menino de aproximadamente 18 para 19 anos de idade, que disse: quem é este incircunciso filisteu para bagunçar e tirar onda com a cara do exército do Deus vivo? Sempre Deus vai levantar alguém que desafia os recursos humanos, as forças humanas, e abraça a causa da fé. Pela fé, oh glória a Deus, Moisés viu o mar abrir. Pela fé, Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado por justiça. Pela fé, o irmão Isaque, aleluia, foi oferecido pelo seu pai Abraão, e Abraão com fé disse: eu tenho fé que mesmo morto nas cinzas, Deus lhe traria de volta a vida. Pela fé, Enoque andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. Pela fé, Noé pregou 120 anos, o dilúvio vai chegar, e pela fé entrou na arca, colocou os animais, a porta se fechou, passaram-se dias, o dilúvio chegou, e pela fé ele abriu a arca e saiu vivo de dentro dela. Você tem que exercer a sua fé, adorar a Deus pela fé. Eu não vejo Deus, eu nunca vi Deus, mas eu sinto Deus, eu creio que Deus existe pelo poder da fé. Aleluia. Tem muitas pessoas que não têm fé. Por quê? Porque não fazem uso da palavra. Ouvem palavra todo dia, e recursos, hoje nós temos a tombar pelos ladrões. Muitos recursos a gente possui. A gente toma um lugar aqui, está cheio de recursos, mexe em outro lugar ali, muitos outros recursos. A gente tem recurso para tudo. Deus quer de nós que a gente
Acredite na palavra. Acredite no que está escrito. Quando as mulheres deram testemunho dizendo: o sepulcro está vazio, o corpo não está lá, os discípulos foram ver e disseram: realmente ele não está lá. Mas porque não tinha um corpo, eles ficaram frustrados. Aleluia. Quantos estão me ouvindo agora que estão frustrados porque tem um documento, mas não tem uma assinatura? Quantos estão frustrados porque viram um exame, mas ainda não tem um laudo? Quantos estão frustrados porque tem um anel, tem um canudo, um diploma, mas não tem uma carteira assinada? Quantos estão frustrados que acreditavam ou que ouviram não se concretizou? E eu volto a dizer: Deus é o dono do tempo. No tempo de Deus a porta fechada abre. No tempo de Deus o caído se levanta, o fraco se fortalece, o perdido é achado e Deus é glorificado. Oh, glória ao nome de Jesus. Eles não acreditaram. Eles passaram tudo isso, digo de passagem, na ressurreição. Esses fatos que eu estou dizendo a vocês: olhos cegos, pés andando com pressa na estrada da fuga, olhos impedidos e coração azedo, tomado de profunda tristeza, para não sentir que é ele que está próximo, coração perturbado pelo drama da cruz, o coração cheio de esperanças frustradas, seus olhos fechados a respeito do testemunho dos irmãos, os olhos fechados a respeito do relato das Escrituras. Se as Escrituras estão dizendo ele vai ressuscitar, passa o céu, passa a terra, mas ele vai ressuscitar. É, Deus, aleluia. Tudo isso antes da ressurreição. Agora olha que interessante, o impacto da ressurreição, porque eles não tinham conhecimento até Jesus estar entre eles. Eles estavam cegos para o que estava acontecendo. Precisou Jesus vir pessoalmente. E tem crente, meu irmão, que Jesus tem que vir pessoalmente. A pergunta é: por que ninguém pregou para Paulo, sendo Saulo? Mas o próprio Jesus desceu para pregar para ele. Tem situações que o pastor não serve, o coordenador da mocidade, a coordenador de securação, o coordenador do departamento de louvor, o coordenador do coral, o coordenador da banda, o coordenador da orquestra, o coordenador do departamento infantil, dos adolescentes, não serve. Por mais que eles falem, entra aqui, sai aqui, não vai fazer efeito nenhum. Aí precisam ter um sonho, uma visão para acreditar. Tome posse dessa palavra hoje. Tome posse do que eu estou entregando a vocês. Eles, no ato da ressurreição, tiveram tudo isso que eu descrevi para vocês aqui. Agora, depois da ressurreição, teve um impacto forte. Qual foi o impacto, pastor? Primeiro, olhos abertos pela exposição das Escrituras. Escuta isso aqui. Eu disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus, quando ressuscitou e entrou no meio deles, olha o que disse Jesus no versículo de número 26. Versículo 25. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aleluia. Quando eu digo que a palavra resolve, ela resolve. Quando Jesus apresentou as Escrituras para eles, os olhos foram abertos. Oh, glória a Deus. E Jesus não faz a obra incompleta. Quando reconhecemos no nosso caminhar que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, tristeza, desesperança e incredulidade. Quando eu ando com Jesus, eu
posso passar pelo que eu passar, mas eu sempre vou ter um amém na boca. Eu sempre vou ter um aleluia na boca. Eu sempre vou ter um hino no coração. Aleluia. Eu andando com Jesus e sabendo que Ele está vivo, eu não posso viver uma vida de preocupação, de tristeza, de desesperança e de incredulidade. Pastor, mas a preocupação existe, sim, mas eu não posso fazer com que a preocupação seja senhora da minha vida. Eu não posso viver por causa da preocupação. A preocupação é que tem que aparecer na minha vida, porque ela tem prazo de validade, ela tem tempo para entrar e ela tem tempo para sair. Essa preocupação que te cerca, ela tem prazo para entrar e ela já está com o prazo de validade vencido para poder sair. Creia, Deus vai te dar graça para isso. Segundo, com o impacto da ressurreição de Jesus, os corações arderam pela comunhão com o Cristo vivo. Aleluia. Escute, eu disse aqui para vocês, olha só, o versículo 24, o capítulo 24, versículo 13 a 15, olhos cegos. Versículo 13, versículo 22 a 24, os pés na estrada da fuga. Versículo 16 e 17, os olhos estavam impedidos e o coração estava tomado de profunda tristeza. Versículos 18 a 20, o coração estava perturbado pelo drama da cruz. Versículo 21, o coração estava cheio de esperança frustrada. Versículo 22 a 24, os olhos estavam fechados a despeito dos testemunhos dos irmãos. Oh, glória! Agora olha Jesus, ele vem com as escrituras e ele abre os olhos. Só com as escrituras, ele não precisa de mais nada, só as escrituras. Ele abriu os olhos, fez arder os corações, e os pés deles se tornaram tão velozes. E eu gostaria que você desse um glória a Deus aí na sua casa onde você está. Os pés se tornaram tão velozes que o que eles gastaram um dia para caminhar, em algumas horas eles fizeram de volta. O caminho de Jerusalém para Emaús, carregado de tristeza, angústia, preocupação, arrependimento e tantos outros sentimentos, quando Jesus abriu as escrituras e esclareceu a eles, oh glória, o olho abriu, o coração queimou e os pés se tornaram velozes para eles voltarem para Jerusalém. Aleluia! Olha o que Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, fique lá. Mas o que eles fizeram? Saíram de Jerusalém. Mas o mesmo Jesus aparece dizendo: seus olhos serão abertos quando eu exponho a palavra. Segundo, expondo a palavra, seus corações ardem pela comunhão com o Cristo vivo. Olha que interessante, versículo de número 28, 29 e 32. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia quem ia mais adiante. Jesus mais ou menos fez assim: estão indo aqui. Jesus acelerou o passo e foi tomar uma outra direção. Quando Jesus acelerou o passo para tomar uma outra direção, olha o que diz o versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco. Oh glória! Pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Mediante o pedido, o texto diz: então ele entrou para ficar com eles. Oh, agora Jesus entrou na casa. Aleluia! E dentro da casa, na mesa, mesa fala de comunhão, Jesus pegou o pão. Oh glória! Versículo 30. E tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Aí o verso de número 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Por que Jesus não ficou lá? Fale para mim. Eu estou te perguntando. Pastor, que
Que beco sem saída. Irmão, Jesus andou 11 quilômetros com eles. 11 quilômetros. Só ouvindo a lamúria, o chororô, a falácia tristosa. Achávamos que era ele e tal. E Jesus ouvindo tudo. 11 quilômetros. Você já andou 11 quilômetros com uma pessoa só falando de choro, de tristeza? Irmão, é capaz de se pegar na gente. A gente anda com a pessoa, nada tá bom. Eu não consigo andar 1 quilômetro. Eu me livre, já, olha, eu vou fazer outro rolê aqui. Você fica por aqui que eu vou para outro lugar. Isso pega. Mas Jesus não. Jesus não é Neilson Silva. Jesus andou 11 quilômetros. Você está entendendo? Jesus está disposto a andar o que for necessário para ouvir tudo que você tem para falar. Joga para fora tudo que está te atrapalhando. Lança para fora tudo que está te entristecendo. Abre o coração, rasga o coração. Coloca na mão de Jesus o que você está sentindo. Fala para Jesus onde é a sua dor. Não é assim que a gente canta? Oh glória! Fala para Jesus o que está acontecendo. Jesus não vai te deixar no meio do caminho. Ele vai com você até o fim, até o fim, até o fim. E quando ele chegar no fim, glória a Deus, aleluia. Isso aqui é o melhor do culto. É o melhor do culto. Chegamos no fim, Jesus. Para onde ele vai? Eu vou para cá. Não. Foi tão boa a sua cooperação. Foi tão boa a sua presença. O Senhor nos deu ouvido quando todo mundo não quis ouvir a gente. Quando muita gente fez vista grossa do sentimento que a gente estava sentindo. A gente estava com dor e muita gente não deu atenção porque a gente queria falar. Irmão, pode alguém até dizer assim: pastor Neilson é um pastor que fala demais, é um pastor que quer dar ouvido a todo mundo. Meu irmão, mas só Deus sabe, e eu e você sabe o que é uma pessoa com dificuldade para não ter com quem repartir os seus problemas. Esse Jesus nos ensina hoje: senta para ouvir quem está querendo falar, senta para chorar com quem está chorando, e se alegra com quem está se alegrando. Aleluia. Eu também um dia precisei parar para contar minha dramática existência para alguém, e dou glória a Deus por esse alguém que me ouviu, porque hoje eu estou aqui adorando ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. 11 quilômetros e Jesus ouvindo aquela conversa. E não foram eles que convidaram Jesus para conversar, foi Jesus que intrometeu-se na conversa deles, dizendo assim: qual é o assunto que vocês estão discutindo aí? Para mostrar para mim e para você que Jesus se interessa pelo que a gente sente. Aleluia. Tem gente, fulano parece estar meio para baixo, está pagando preço, é linguarudo, fala mal de todo mundo, agora está pagando preço. Jesus não é assim. Sabe o que Jesus fez? Tão tristes, cabisbaixo, Jesus entrou no meio deles e disse assim: o que vocês estão conversando aí? Fala para mim. Jesus quer ouvir. E Jesus não para. Outra coisa que eu quando eu estou ouvindo alguém conversar, eu gosto que alguém fale. Pode falar. Eu vou só observando, ouvindo, pontuando, vendo onde é que eu posso me encaixar no papo. Jesus poderia ter rompido e dizer assim: eu sou Jesus, e vocês não vão sair daqui, vocês vão voltar comigo. Não, Jesus andou 11 quilômetros, ouvindo eles. Sexta-feira passada, não sei se foi sexta, se eu estiver errado, a minha esposa me corrija. Nós andamos quase 4 quilômetros. 5. Quinta-feira, eu e minha companheira andamos quase 4 quilômetros. Nós gastamos 1 hora quase. Questão de 50 minutos. 4 quilômetros. Então vamos lá. Se em 50 minutos, em 4 horas... 8 horas dá 80 minutos, 1 hora e 20. Aí fica faltando 8, fica faltando 3. Suponhamos mais 3 horas, mais uns 35 minutos. Então Jesus andou com eles quase 2 horas. Só ouvindo. Fala. E eles vai falando. Jesus, abre o coração, vai falando. Quando eles terminaram, estavam no fim da estrada.
Aí Jesus disse: agora vai ficar bom. Então, gente, eu vou por aqui, mas a presença do viajante, aleluia, foi tão proveitosa que eles disseram: ninguém nunca parou para nos ouvir como ele está nos ouvindo. Ninguém deu ouvido para nós quando nós começamos a conversar em Jerusalém. Um correu para um lado, outro correu para o outro. Ninguém quis parar para nos ouvir. Mas ele andou 11 quilômetros conosco. E vamos ser sinceros, quando ele falava comigo e com você, o nosso coração não ardia? Oh glória! Não aconteceu algo aqui dentro? Não ferveu o nosso coração quando ele falava com a gente? Aleluia! Jesus está dizendo que vai fazer ferver o seu coração com palavras boas. Aleluia. Você não vai desistir, você não vai abandonar, o teu barco não vai afundar, não tem tempestade que te faça desistir. Jesus está dizendo: deixa eu andar com você, fala para mim o que você quer que eu ouça, eu estou pronto a te ouvir. Bendito seja o nome do Senhor. Depois que eles ouvem Jesus, oh glória, que Jesus parte o pão, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Quando eles reconheceram Jesus, o texto diz: e ele desapareceu da vista deles. Aí um perguntou para o outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Olha o verso 33, eu choro. Hoje eu já chorei lendo isso daqui. Dei glória sozinho. Depois minha esposa sentou na mesa comigo. Eu estava sentindo uma presença de Deus, lendo esse texto, escrevendo a respeito dele. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Uma estrada longa, de coração fechado, triste, frustrado, meu irmão, porque não tem, olha, eu acho que não tem coisa pior. Eu não sei se vocês têm, eu não me sinto assim, mas sabe o que eu penso? Não tem caminho que a gente caminha que dá para contar tudo que a gente está sofrendo. É capaz da gente andar horas, dias, falando o que a gente está sentindo. Caminho de frustração. Mas quando Jesus entrou, comungou com eles, conversou com eles, e quando Jesus desapareceu, eles ficaram tomados de uma graça tão grande, que eu acredito que é isso que você está sentindo agora ao ouvir essa palavra. Você vai levantar dessa cama, aleluia, em nome de Jesus. Você vai levantar desse sofá, em nome de Jesus. Você vai dar seguimento à sua vida. Não é uma notícia que vem rondando a sua casa que vai te fazer parar, não. Você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, você é uma mulher guerreira, você é um homem guerreiro. Levanta essa cabeça, Deus está dizendo: não pare, oh glória. Quando Jesus saiu da casa, um olhou para o outro e disse assim: andamos 11 quilômetros, chorando, triste, mas vamos voltar esses 11 agora, cantando e dando glória. Vamos para Jerusalém de novo, porque o mistério está lá, oh glória. E eu quero dizer para você: o mistério está aí na sua Jerusalém. Não saia da sua Jerusalém, não abandone o posto da sua fé. Acredite que Deus é maior do que toda a dificuldade que você já viveu até hoje, e Deus será glorificado na sua vida. Glória a Deus. Amém? Que maravilha. Eu estou sentindo uma presença de Deus muito forte aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fortaleça a sua vida. Que a bênção de Deus esteja repousando sobre o seu coração. Receba esta palavra que vem da parte de Deus. Nós estamos chegando ao final deste culto, mas eu gostaria que você me desse um pouquinho mais da sua atenção, só mais alguns minutos, nós estamos terminando. Nós recebemos hoje, na manhã de hoje, um comunicado direto numa linha de transmissão pela diretoria do nosso campo eclesiástico em Curitiba. Nós temos uma lista de transmissão direta entre dirigentes e a assessoria presidencial. E o nosso pastor, mediante ao assistente
da sua assessoria, ele nos informou que a ceia do Senhor do mês de maio, ela será realizada no próximo domingo, dia 10 de maio. Então, todo o desenvolvimento, toda a tomada de princípios, né, que a gente realizou aqui no dia 26, no domingo retrasado, nós vamos realizar no próximo domingo. Teremos aqui a partir das 9 horas da manhã, uma oração de consagração para os elementos da ceia, a saber, o pão e o cálice. Será no mesmo molde, tudo com recipientes descartáveis. Nós vamos ter o pão no mesmo molde. Provavelmente a gente mude um pouco o cálice, ainda estamos estudando, mas se mudarmos é coisa pouca. Em vez de ser aquele um selo, mais ou menos como da água mineral, vai ser uma tampinha no próprio cálice, que ao você ingerir você já pode descartar no lixo, tá certo? Tudo isso vai ser realizado no próximo domingo. Nós já estamos combinando com a nossa diaconia, a sua liderança, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, desde as 9 da manhã até as 18 horas, e vamos pedir a Deus que nos oriente, nos direcione. Então, você que é membro da Assembleia de Deus em Vila Oficinas, nós tivemos esse mês alguns irmãos que não participaram da ceia, uns por motivo de viagem, outros por motivo de trabalho, outros por motivo de enfermidade, outros que provavelmente ficaram sem comunicação por não terem um aplicativo no seu celular, o WhatsApp, o Facebook, mas nós queremos já adiantar a vocês que no próximo domingo, permitindo Deus, nós estaremos mais uma vez aqui, realizando uma ceia do Senhor, no modelo drive-in, tá? Os veículos vão passar novamente, da mesma forma que foi no dia 26, os irmãos que vierem a pé, os nossos irmãos pedestres, terão o mesmo molde na fila, obedecendo o espaço de um irmão para outro. Você venha com a sua máscara, tá certo? Nós aqui, os obreiros que forem servir, estarão todos de luva descartável, de máscara, de touca, com avental, tá certo? Todo mundo bem higienizado, tá certo? Ao entrar você vai receber o álcool gel nas mãos, ao sair novamente, tá certo? Quem é dizimista tem a sua oferta, seu dízimo, mesmo jeito, a gente vai estar aqui trabalhando com a recepção para isso, tá certo? Mas o melhor de tudo, vamos comungar. Eu disse aqui na primeira feita que é um modelo para nós não tão habitual, pelo menos eu nunca participei de uma ceia nessa modalidade, mas devido ao momento, à crise, ao caos aí pela pandemia do Covid-19, a gente tem que tomar as devidas providências cabíveis. Então venha, Deus será glorificado, tá certo? Os irmãos que puderem, ajude-nos com a divulgação, você que está nos assistindo, os nossos grupos, aqui da igreja, nós temos bastante grupos aqui no WhatsApp, então nós vamos soltar uma nota. Pastor, domingo é o dia das mães. Sim, a gente sabe que é o dia das mães. Eu, na verdade, digo sempre que o dia das mães é todo dia, É um dia especial, e não deixa de ser especial para quem tem mãe, como os outros dias também, Às vezes a gente valoriza muito um dia, o domingo é o dia das mães, puxa vida. Se você parar para pensar, hoje é de segunda-feira, hoje é dia da mãe também. Hoje é um dia da mãe. Então, às vezes a gente entra numa tradição e acaba se esquecendo que há todo um processo que envolve isso. Então, se tem um almoço planejado, profetizado, já venha pela parte da manhã, ou se não, venha na parte da tarde. Eu vou estudar a possibilidade da gente fazer tudo isso de acordo com o que determina as orientações do nosso presidente. Nosso presidente acabou tomando essa direção, porque muitas congregações estavam fazendo ceia do jeito que eles queriam fazer,
uns fazendo de manhã, de tarde, de noite, colocando crente dentro da igreja. E hoje nós recebemos uma nota do nosso pastor que não é para ter culto de modalidade nenhuma. Hoje a giripoca piou, viu? Hoje o pau que deu no Chico pegou o Francisco. O negócio hoje foi estreito. Só de ouvir a voz do chefe já deu para ver que ele não estava bom. E nós, de forma respeitosa, eu pelo menos, eu sou um pastor que eu não faço nada sem a orientação do meu pastor presidente. Eu acho que se todos andássemos por esse caminho, o campo de Curitiba seria uma outra coisa. Mas a gente sabe que entre verdadeiros existem falsos, entre obedientes existem desobedientes, entre gente boa tem gente ruim, tudo quanto é lugar. E na verdade tem pessoas que não conseguem serem submissas, elas não conseguem se submeter a uma orientação que está acima. Mas eu aceitei ser submisso e quero fazê-lo, pelo menos até quando Jesus voltar, ou quem sabe alguma outra coisa que Jesus for fazer na minha vida. Então, por favor, atenham-se a essa nota. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, estaremos todos aqui para uma ceia abençoada. Também temos aqui 2 pedidos de oração. A irmã Marlene Grotti pede oração pela irmã Isaura, estaremos orando. Ivaniza pede oração por sua mãe. Vamos orar pela mãe da irmã Ivaniza. Deus certamente há de ser glorificado. Obrigado mais uma vez ao nosso grupo de louvor, hoje reduzido, o quadro, mas estavam aí para servir a Deus. Obrigado, irmão Claudemir, Guilherme, o Dudu. Cadê o Dudu? Está dormindo no carro, que bênção. E obrigado, Eliezer, na mídia, o Marcos, mais uma vez, obrigado, viu, Marcos? Deus te abençoe. Ao irmão Neto, que está aí fora, e ao irmão Maurílio, que provavelmente já deve ter ido embora. Obrigado às meninas, a Vivi, a Dani. Oremos pela Sara. A Sarinha está com processo de recuperação da sua renite e é um negócio muito melindroso. Vamos orar para que Jesus lhe dê boa saúde. E o Juscelio, que está com a restrição da sua loja lá em Pinhais e tem que trabalhar até mais tarde. E está escrito, quem não trabalha não come. Então, se quer comer, tem que trabalhar. Vamos orar para que Jesus o ajude. E a minha esposa que está aí, Deus continue te abençoando. Ela está pegando gosto de vir em todo culto. Aleluia. Vou pôr ela para pregar quarta-feira. Deus será glorificado. Topa? Não? Ao vivo você vai dizer que não? Meu Deus. Devia falar bem assim, vou orar a Deus. Deus abençoe você que nos ouviu. Deus abençoe de uma forma muito especial. E que Deus em Cristo recompense a cada um de vocês. Nós vamos orar e agradecer a Deus. E aqueles irmãos que tiverem alguma dúvida com relação à ceia, meu WhatsApp está funcionando 24 horas por dia. Mande-nos uma mensagem e a gente vai, na medida do possível, tirar todas as dúvidas que os irmãos tiverem. Agradecemos a Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão preciosa, por essa palavra que colocaram em meu coração, pela vida dos teus servos que aqui estiveram louvando e com seus instrumentos dedilhados, servindo ao Senhor com alegria. Continue abençoando a todos nós, a igreja do Senhor que esteve por trás desta tela, reunidos em seus lares, recebendo mais uma porção da sua palavra. Que haja entre nós, meu Deus, esse acervo, essa riqueza imensurável que é de ouvir a sua palavra e praticá-la todos os dias da nossa vida. Seja conosco, visite aqueles que estão enfermos, que precisam de uma cura, que precisam de uma assistência espiritual. Visite os irmãos e amigos que estão à frente do campo de batalha na área da saúde, os funcionários da saúde. Continue, Senhor, abençoando a cada um deles, dando graça a eles, fortalecimento a eles. E em tudo, Senhor, seja glorificado. Que muito em breve estejamos todos juntos para mais uma vez adorá-lo na beleza da sua santidade. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Digamos todos juntos. Amém. Deus abençoe você.